Você já percebeu como confiar pode parecer perigoso? Como se em algum nível se entregar fosse sempre um risco. Talvez você se pegue tentando prever tudo, controlar detalhes, garantir que nada saia do combinado, do previsto. Pode ser que se irrite quando algo foge do esperado, ou sente uma raiva difícil de explicar quando vive uma decepção. Hoje, a nossa conversa é sobre a ferida emocional da traição. Uma ferida que eu ainda trato em mim e eu sei o quanto dói. Eu sou Suzy Brito e esse é o podcast Universo da Alma, um momento dedicado a você. Como já conversamos nos episódios anteriores, uma ferida emocional se forma quando vivemos uma experiência de dor em desamparo. Ou seja, eu passo por uma situação que eu vivo algum tipo de dor emocional, mas também a física entra aí quando ela inclui uma situação de desamparo. O desamparo seria o quê? Eu não tenho uma referência, uma pessoa, um responsável que eu sinta que pode me acolher naquele momento. Não tanto no sentido de alguém que possa evitar com que você sofra, mas alguém em que você confie, que você sente que pode te acolher, te amparar, cuidar. Sabe quando a gente tem uma dor mais forte e sabe que alguém vai chegar ali e vai cuidar? É dessa forma que a gente se sente amparada. Então não é tanto pelo sofrimento, e sim por tudo o que envolve aquele momento de sofrimento. E é assim que a ferida emocional ela vai se desenvolvendo. A ferida deixa marcas no nosso sistema corpo-mente e passa a influenciar nossas crenças centrais, os nossos comportamentos e a maneira como nos relacionamos. No caso da traição, estamos falando de um trauma psicológico ligado à quebra de confiança. E hoje, sabemos pela neurociência do trauma que quando a confiança é comprometida, o corpo aprende que relaxar não é seguro. Então, o nosso sistema nervoso entra em estado de alerta e a mente tenta compensar, criando controle. De acordo com o dicionário, trair é ser infiel, enganar ou abandonar de forma traiçoeira. A sua polaridade oposta é a fidelidade. E fidelidade está diretamente ligada à confiança. A ferida da traição nos leva ao medo de confiar. Não porque a pessoa seja desconfiada por natureza, mas porque aprendeu em algum momento da vida que confiar pode gerar dor. De acordo com Lise Bourbeau, essa ferida costuma se iniciar entre os primeiros anos da infância, o período em que a criança começa a compreender o que são promessas, perceber a presença, o vínculo e a expectativa. Mais do que uma idade específica, o que importa aqui é o momento psíquico, ou seja, quando algo que deveria ser seguro se torna imprevisível. Então, como essa ferida se forma? Segundo Lise Bourbeau, a ferida da traição costuma estar relacionada ao genitor do sexo oposto ou à figura que ocupa essa função emocional da vida da criança. Aqui a gente não fala de culpa, mas de percepção emocional. A traição nem sempre acontece diretamente com a criança. Ela pode surgir quando promessas não são cumpridas, quando há mentiras, segredos da criança sendo expostos, ou quando a confiança da criança é quebrada de alguma forma. Mas a criança também pode se sentir traída em situações como a traição entre os pais, em momentos de separação, mudanças bruscas no vínculo afetivo, ou sentir que perdeu espaço ou foi trocada quando chega um novo bebê na família. A percepção da traição ela está relacionada a uma atitude inesperada por parte de alguém importante. Quando a criança percebe que uma figura significativa para ela sofre uma quebra de confiança, mesmo que isso não seja diretamente com ela, o corpo emocional da criança registra essa experiência. E muito cedo, a criança aprende que confiar pode ser perigoso. O sentimento central que se instala é: eu não posso confiar. A sementinha da ferida pode ser plantada no ambiente familiar, porque é ali onde vivemos nossos primeiros relacionamentos. Mas nem sempre é onde a traição vai tomar forma e se tornar uma ferida. Ou pode até ser que já tinha alguma dor ali,
Mas com algum acontecimento na infância e até na adolescência, isso acaba se tornando uma ferida. Eu, pessoalmente, lembro claramente do momento em que eu tive uma experiência de traição. Eu tinha uns 9 anos, não foi em casa, foi na escola. Foi uma decepção muito grande, que realmente me marcou. E claro que eu já trabalhei bastante essa questão, mas eu sei que é uma área sensível para mim. É fácil, dependendo da situação, que algum gatilho se apresente já como defesa a esse medo da dor da traição. A ferida emocional nos leva a determinadas conclusões, leva ao desenvolvimento de crenças que ela tem como verdade. Então eu concluo algo e aquilo se torna uma verdade, que também podemos chamar de crenças centrais. Muitas dessas crenças são inconscientes e muitas das que são conscientes nós nem nos damos conta de que são crenças, de tanto que elas já estão instaladas em nós. Então aquilo é como se fosse real, imutável. Alguns exemplos de crenças, no caso da ferida da traição. As pessoas sempre decepcionam. Confiar é perigoso. Se eu não controlar, algo ruim vai acontecer. Ser vulnerável é ser fraco. E essas crenças não são pensamentos conscientes. Elas funcionam como filtros, como se a gente enxergasse o mundo por meio de uma lente, e essa lente é feita das nossas crenças. É por isso que certos comportamentos e sentimentos, eles parecem incoerentes ou exagerados. Mas por quê? Porque eles têm como base algo que não está muito consciente em nós, mas nem por isso deixa de ter força. E a partir da dor e das crenças, para sobreviver ao risco de uma nova traição, a pessoa desenvolve uma personalidade controladora. É a máscara inconsciente do controlador. A pessoa tenta prever o futuro, garantir acordos, manter tudo sob controle. E quanto mais intensa a ferida, mais ativa vai ficar a mente e mais ansiedade a pessoa pode desenvolver. Podemos compreender também com a ajuda da neurociência. O cérebro busca o que é previsível para se sentir seguro. Quando a confiança foi quebrada, o corpo aprende o quê? Relaxar não é uma opção. Então veja que a ferida levou a uma conclusão que é a crença de que não é seguro relaxar. Essa crença leva a um comportamento, que é o controle. Então a pessoa com a personalidade controladora costuma ser uma pessoa muito responsável, comprometida, exigente consigo mesma até demais, eficiente, porque ela cada vez mais quer ter o controle de que está tudo certo e perfeito. Essa eficiência, ela pode fugir do bom, sabe? Ir para o demais, exigir demais da pessoa, e costuma ser alguém que carrega muito peso emocional. É uma pessoa que vive em constante estado de alerta e que sustenta muitos medos, como o medo do compromisso, da separação, de ser renegada, e além do medo óbvio de ser traída. O medo do compromisso tem muito a ver com o medo de falhar, de não cumprir a sua parte, de ser visto como o traidor. Percebe que não é somente sobre ser traído, é também o receio de ser percebida pelo outro como o causador da dor, aquele que trai. E ao mesmo tempo que tem um medo do compromisso, tem um medo da separação. Porque se a separação parte da própria pessoa, ela pode sentir que está traindo a outra pessoa. Se a separação parte do outro, aí ela se sente traída. E assim a pessoa vai oscilando entre querer se entregar e se fechar. A ferida do abandono, ela costuma se desenvolver antes da ferida da traição. Até por isso que eu gravei o podcast do abandono antes desse aqui. Nós podemos sofrer de abandono sem desenvolver a ferida da traição. Mas, quando a ferida da traição está presente, a do abandono também está. Isso é muito importante. Muitas pessoas acreditam que vivem apenas a dor da traição, mas na prática, a ferida do abandono costuma também estar ali. E o controle surge como uma tentativa de não ser deixada, não ser abandonada. A pessoa tende a se fechar como proteção para não ser traída. É uma espécie de prisão entre dois medos, o medo de perder o outro e o medo de confiar. Reconhecer isso já é um passo importante de cuidado. Agora, mesmo a gente entendendo isso racionalmente, nosso corpo continua reagindo. Porque as experiências que causaram a ferida emocional,
ficam registradas em níveis profundos e inconscientes. São programas de sobrevivência. É como se esses programas ficassem rodando, enviando mensagens internas do tipo: eu preciso controlar para não ser traída. Todo mundo trai, é só uma questão de tempo. Se eu confiar demais, vou me decepcionar. Sempre existe algo escondido. As pessoas sempre decepcionam no final. Confiar é ser ingênua. Ser vulnerável é me colocar em perigo. Mostrar sentimentos é dar poder ao outro. Quem se entrega, perde. Amor nos deixa fracos. É muito vergonhoso ser traída. Percebe que tudo isso são ideias e conclusões que a pessoa chega a partir da dor da traição. E é por isso que mudar apenas pelo entendimento mental não é suficiente. Na verdade, não funciona. Durante o período em que eu estava escrevendo o roteiro desse podcast, eu assisti a uma série que tinha traição como um dos temas centrais. Foi uma sincronicidade interessante, porque eu escolhi a série pelo ator e por ser algo bom, leve e divertido. Aquele seriadinho de conforto. Mas, como costuma acontecer em boas séries coreanas, começa leve e aos poucos o enredo bem mais profundo vai se revelando. Olha, eu confesso que eu já estava achando meio chatinho, porque a protagonista fazia de tudo para evitar o boy, que claramente ela amava. Mas chegou um momento em que a história do trauma dela foi aparecendo. Imagina que ela havia conseguido um emprego na cidade onde o noivo morava. Como eles tinham alugado um apartamento juntos, ela decidiu se mudar para lá de surpresa. Surpresa é uma palavrinha para quem tem ali a ferida da traição. É quase que um gatilho. E adivinha o que aconteceu? Chegou lá, o noivo estava com outra mulher. Se não bastasse a traição, ele ainda diminuiu de diversas formas. Colocou ela para baixo, que já não gostava dela, que ela era sem graça. Completando tudo isso, quando ela foi se apresentar para o novo emprego, a vaga já tinha sido dada para outra pessoa. Então, quando eu falo que é a dor mais o desamparo, ela viveu tudo isso ali naquele momento. Ela estava em outra cidade, sem trabalho, sem apoio, sem dinheiro e sem o noivo. Tudo isso levou ela a chegar a conclusões do tipo: não sou boa o suficiente, não sou capaz de ser amada. Quem me conhecer de verdade vai me trair, vai me abandonar, porque eu sou sem graça. Toda essa dor despertou nela muita vergonha. E aqui vamos perceber um ponto muito, muito, muito importante e que também vale observar na nossa vida. A ferida da traição se associou à ferida da humilhação. A primeira reação dela foi assumir uma personalidade oposta a tudo aquilo que ela acreditava ser negativo nela mesma. Então ela viveu um romance intenso e feliz por 2 meses. Ela se abriu, se sentiu plena, confiante, fez coisas que morria de medo de fazer. Ela viveu o que nunca tinha vivido, sentiu o que nunca tinha sentido. Mas a ferida não foi cuidada. Em algum nível, ela acreditava que aquela versão segura e capaz de ser amada não era quem ela realmente era, não era a sua verdade. Então, quando ela voltou para a cidade, ela retornou ao que acreditava ser o seu verdadeiro eu. Se fechou para o amor, foi se tornando mais tensa, impaciente, não conseguia prosperar profissionalmente. A ferida continuava ali, atuando silenciosamente e ditando as suas escolhas. Quando a traição vem acompanhada da dor da humilhação, é mais pesado ainda, porque a dor ela deixa de ser apenas relacional e passa a atingir um nível em que acreditamos que não temos o valor pessoal. Então ela atinge diretamente o valor pessoal. A pessoa sente não apenas que foi traída, que foi diminuída. E essa vergonha se instala, cresce. A vergonha de ter confiado, a vergonha de não ter percebido antes, a vergonha de não ter sido suficiente. Se você sente vergonha devido a uma traição, entenda que isso é parte da ferida. É uma resposta emocional à dor que foi grande demais. Superar a ferida da traição é fortalecer a confiança, primeiro em você mesmo e depois no outro. É aceitar que realmente nem todo mundo é fiel e verdadeiro, infelizmente. Mas sim, que existem pessoas em que podemos confiar. É aprender a reconhecer seus limites, a validar seus sentimentos e a perceber que você tem recursos para lidar com as frustrações. Você tem condição de lidar com as perdas e com as decepções. Quando essa confiança interna
começa a se fortalecer. O controle vai perdendo força e a entrega deixa de parecer tão perigosa. Ao desenvolver confiança, aceitação, humildade e flexibilidade, nós passamos a ter condições de seguir adiante sem que a dor da traição nos impeça de viver relacionamentos saudáveis. Se pergunte, e se quiser agora, pause, pega um caderninho, caneta, se já não está aí com você, anote essas perguntas para depois você responder, para você refletir nelas. Quando foi que deixei de confiar? Outra. Em que momento eu assumi a responsabilidade pelas ações do outro? Onde, hoje, eu controlo para não me sentir vulnerável? É verdade que as pessoas não são confiáveis? E aqui eu quero que você liste pelo menos 3 pessoas que você conhece e que você sabe que são confiáveis. Por trás da máscara do controlador existe uma grande força que tem capacidade de liderança, facilidade de comunicação, poder de decisão e habilidade para administrar muitas coisas ao mesmo tempo. Quando essa força deixa de servir ao controle, ela vai passar a servir a presença, a confiança e a maturidade emocional. Você não é suas feridas, você não é suas máscaras. Você é quem percebe tudo isso. E você pode escolher confiar novamente, começando por confiar em você mesma. Sempre que perceber a necessidade de controlar ou a vontade de se fechar, experimenta fazer uma pergunta simples. O que em mim está com medo agora? E não é para se julgar, tá? É para dar lugar aos sentimentos e, com isso, se acolher. Curar a ferida da traição não é esquecer o que aconteceu. É deixar de viver a partir da dor. É perceber que, mesmo tendo sido traída, você continua sendo digna de amor, de respeito e de vínculo verdadeiro. E é totalmente capaz de lidar com a sua vida. Esse foi mais um Momento no Universo da Alma. Obrigada por estar aqui. Nos reencontramos no próximo episódio. Até breve.